Saluton! Hodiaŭ ni komencos nian internacia kurso de Esperanto. Bone, tiu metodo estas bazita sur Esperanto per rekta metodo de Stanomarczyk kaj adaptita de Adonis Saliba por programo Mi Amigo de Esperanto ĉe Brazilo. Eu vou fazer esse curso em Esperanto e em português para vocês acostumando, e à medida que o curso for evoluindo, nós vamos tentar falar só em Esperanto. Então, essa é a primeira lição do curso. Então, nessa primeira lição, o que nós vemos é uma série de palavras iniciais que vocês poderão ver aqui. Vortoj. A primeira coisa que a gente deve explicar é que em Esperanto há muitos J's. Mas esses J's no final das palavras são normalmente indicativos de plural. E ele fala I. Veja que é o J com um pontinho em cima, não com o circunflexo. Porque o com circunflexo fala jo. Vortoj significa palavras. Estas, kato, tablo, floro. Mi, vi, ĉevalo, libro, pomo. Então, a primeira coisa que vocês devem notar que quanto Ozinho no final, né? Comece a prestar atenção nesse O, depois no final da lição a gente vai explicar. Há duas palavras, mi, entendível, e vi, o menino apontando para a menina e falando vi, também entendível, nem vou traduzir. Língua, a gente não deve traduzir se a gente entende. Só traduz para fixação. E a partir disso, vocês guardam que a palavra para esse animalzinho em Esperanto é kato. Para essa coisa de 4 pernas é tablo. Para essa coisinha bonita que normalmente traduz uma forma de carinho e amor e que está na natureza, eu chamo de floro. Aquele animalzinho que trota, bonitinho, é o ĉevalo. E esse material, muito usado antigamente e hoje menos usado, é o libro. E aquela fruta que a gente come vermelha, né? Ela não está vermelha aqui, é o pomo. Então, basicamente é isso. Sufiĉas. Então agora nós vamos falar um pouquinho do estas. Veja, mi, vi. Kato, ĉevalo. Pomo, libro, tablo, roso. Veja que uma das floroi é o roso, né? Nem precisamos traduzir. Estas. O que significa esse estas? Basicamente, são o presente de todos os verbos em Esperanto termina em estas. E agora você sabe a conjugação do tempo presente de todos os verbos que vocês forem apresentar, né? E isso é muito interessante. Então vamos ver o que temos aqui. Mi, homo, vi, homo. Falta uma coisa no meio, né? Mi, estas homo, vi, estas homo. Homo, veja que em Esperanto o H é um pouco aspirado, ho. É como se você falasse a palavra homo e desse um sopro anterior, homo. Para quem fala inglês, é o próprio H do inglês, homo. Há um outro H com um chapeuzinho em cima que fala mais forte. Ele vem mais para frente e é pouco usual no Esperanto. Kato, ĉevalo, besto. Ah, kato, besto. Ĉevalo, besto.
Cato estas besto, ĉevalo estas besto. Vamos lá. Frukto. Pomo, frukto. Pomo estas frukto. Objekto. Libro estas objekto. Tablo estas objekto. Ouvido. O estas, então, ele serve para tudo, tá? Roso estas floro. Não precisa traduzir. É uma coisa totalmente entendível. Mi estas Maria, mi estas Petro, vi estas Maria, cato estas besto, ĉevalo estas besto, tablo estas objekto, libro estas objekto, rozo estas floro. Floro, ho, ho, ho. Rozo estas floro. Pomo estas frukto. Vamos aprender agora o cai. Aqui o cai. Não é o sinal de somar. Cai é quando a gente pega uma coisa e junta com outra. E aí no meio tem uma palavrinha em português que a gente usa. Deduzam ela. Qual seria? Então, Maria cai Petro. Maria cai Petro. Texto. Pomo kaj libro. Kato estas besto. Kaj rozo estas floro. Kaj. Sabe que essa palavrinha? Você, puxa, de onde veio essa palavrinha? Ela veio do grego. Kaj. Mi estas Maria. Kaj vi estas Petro. Né? Mi estas Maria, kaj vi estas Petro. Tablo estas objekto, kaj ĉevalo estas besto. Kaj. 1, 2, 3. 1 kaj 1 estas 2. 1 kaj 1 estas 2. Então, vocês já sabem contar até 3, né? 1, 2, 3. Agora vem uma palavrinha muito importante quando vocês querem negar tudo. Essa é a única palavra que a gente usa. Mas não usem duas negativas em Esperanto. Por lógica, em Esperanto, quando você usa duas negativas, você está afirmando. Então, não é como o português. E essa frase nós vamos explicar lá para frente, né? Ele não tem nenhuma casa. Olha que a gente está negando duas vezes em português para falar uma frase que é uma negativa. Ele não, neguei uma vez, tem nenhuma, é uma palavra negativa, nenhuma casa. Em Esperanto a gente fala ele tem nenhuma casa. Ou ele não tem casa alguma. Entenderam? Então, o Esperanto ele não nega duas vezes. Em português a gente nega para falar uma coisa que é uma negativa e que em Esperanto, se a gente falar isso, ele não tem nenhuma casa, significa que ele tem uma casa. Então, isso é a diferença. Esperanto é lógico, o português muitas vezes não o é. Então, ne, tira o sinal de igual, né? Então, a gente quando põe o ne, ele fica ne estas, fica fora o sinal de igual. Então, vamos lá. Unu kaj unu ne estas tri. Homo. Então, vamos ao texto. Mi ne estas Petro. Vocês já lembram lá do Petro, quem é? Mi estas Maria. Mi ne estas Maria. Mi estas Petro. Tá? Então, olha aqui o ne, para negar, né? Então, vamos a um pequeno texto. Libro ne estas floro. Ĉevalo ne estas frukto.
Estão vendo na cabecinha o cavalo? Oh, desculpa, traduzir. Ah, meu Deus, não pode traduzir. Cevalo, então você tem que ver aquela figura que trota e o fructo que parece com aquela maçã, né? Então, cevalo não é estas fructo, tá negando. Du, cai. Du, ne estas tri. Mi, ne estas floro. Mi estas homo. Veja que o estas está em tudo quanto é lugar. Cato, lembra lá do cato, bonitinho, né? Ne estas homo. Cato, estas besto. Muito bem. O kio. Kio é exatamente para perguntar a coisa, né? Kio, Petro. Kio, homo. Kio, cevalo. Kio, besto. Então, kio estas cevalo? Kio. Cevalo estas besto. Kio estas tablo? Tablo estas objekto. Kio estas libro? Libro estas objekto. Kio estas rozo? Rozo estas floro. Kio estas pomo? Pomo estas frukto. Kio estas Petro? Petro estas homo. Não entenderam? Muito bem. Só prestar atenção nas figuras, vocês vão entendendo as coisas. Então vamos lá com o kio. Ele tem um parentezinho que é o tio. Veja, o tio é para apontar. E vocês vão ver que tem toda uma classe de palavras que começa com ki e uma outra classe de palavras que começa com ti. Só que o ki é para perguntar e o ti é para apontar. Aqui ele está apontando para uma coisa, tá? Que termina em O. Olha que interessante. Ele combina tio estas libro. Kio estas tio? Tio estas pomo. Kio estas tio? Kio estas tio? Tio estas tablo. Kio estas tio? Tio estas cevalo. Kio estas tio? Kio estas tio? Tio estas kato. Kaj kio estas tio? Tio estas libro. Kaj kio estas tio? Tio estas rozo. Kaj kio estas tio? Tio estas pomo. Kio estas tio? Tio estas tablo. Kio estas tio? Tio estas kato. Kaj tiel plu. E assim por diante. Pomo estas frukto. Kio estas cevalo? Cevalo estas besto. Tio estas tablo. Kio estas floro? Floro estas... Ve, kio estas rozo? Rozo estas floro. Kio estas floro? Floro, ve. O que é a flor? Bone, tio estas por demanda, estas pli botanica. É mais botânico isso, né? O que é uma flor? É uma inflorescência de uma árvore, tal. Você tem que explicar tudo direitinho o que é a flor. Mas, por enquanto, não vamos entrar nesse vocabulário. Libro estas objekto. Kaj rozo estas floro. Libro estas objekto. Kaj rozo estas floro. Mi estas homo. Mi, Adonis, estas homo. Kaj vi? Kaj vi estas besto. Ah, ne, pardono. Voltar atrás um pouquinho. La cato, kaj cato estas besto, né? Bom, agora é só uma questão de pronúncia, né? De algumas letras importantíssimas em Esperanto.
aqui até a letra J, arbo, biciclo, citrono, chocolado, domo, unu kai unu estas, e. Vido, o E é um pouquinho mais fechado em Esperanto, tá? Fala estas. Não estas e nem estas. Estas. E é sempre esse E no meio do caminho. Não se fala de outra forma. Ah, um outro detalhe importantíssimo. Biciclo. Você vê aqui, o tso é TS, fala, no ouvido da gente parece TS, é isso mesmo. Biciclo, citrono, chocolado. Ciclo. Esperanto, chocolado, citrono, domo. Esperanto é paroxítono. Quer dizer, o acento das palavras esperanto é sempre na penúltima sílaba. Ah, e como que eu descubro uma sílaba? Muito bem, é fácil. É uma vogal, uma consoante, uma vogal, separa aqui no meio. Biciclo, uma consoante com uma vogal, separa no meio. CI, separa no meio. Clo, a última vogal, a última sílaba, né? Então o acento cai no ti. Ti, trono. Então cai aqui no trono. Chocolado, cai no lá, né? Chocolado. Domo. Ah, até agora tá parecendo, tá fácil, né? Parece português, e realmente parece. E o Esperanto parece com muita língua. As pessoas, o interessante é que os esperantistas dos outros países, poxa, como é que parece com polonês? Eu falei assim, credo. Parece com português e não com polonês. Mas os poloneses acham que o Esperanto parece com polonês. Ficho. Veja o show, né? S com acento em cima, fala show. Veja a diferença desse daqui, que é cho, t, ch, esse de atim. Esse é o atim. Esse show é o nosso ch puro, sem o t na frente. Ficho. Glaço. Cai na penúltima sílaba. Aqui tem 3 vogais, 3 consoantes, 2 consoantes e 3 letras. Então a última, a separação cai aqui, ó, das sílabas. Esse aqui é sempre g, glá, g, né? É o g de gato, mas em Esperanto é cato, hein? Cuidado. Giardeno. Olha lá o jardim, né? Giardeno. Esse falam, é o nosso. A gente fala muito essa letra. Feito em diamantina. Puxa, escreve diamantina e a gente fala diamantina, né? Como um esperantista escreveria em português, né? Como é que ele escreveria diamantina em português? Ele escreveria diamantina. É assim que ele falaria. Só que o acento para ele vem para cá, diamantina, né? Então é assim que ele falaria. Se ele ouvisse um brasileiro falando diamantina. Agora, se ele visse a palavra diamantina, ele ia pronunciar assim, diamantina. Ele ia falar diamantina. Diamantina. Aí a gente sabe que é um estrangeiro, né? Então, nós temos aí o já, de Giardeno, o acento caindo no D. Atenção, todas essas palavrinhas terminadas em O. Você vê que eu falo O no final, né? Eu não falo arbo, nem biciclo, nem citrono, nem chocolado, nem domo. Eu falo arbo, biciclo, citrono, chocolado, domo. Se você não pronunciar esse O no final, ele vira verbo. Vocês vão aprender por quê. Então, tem que falar o O no final. Esse é um erro da pronúncia dos brasileiros. Então, nosso querido au-au aqui, é o H, vocês falam o undo e dão um sopro antes. Então, é hundo, hundo, que é cachorro, né? Bom, né? Vou traduzir, vocês viram a figura. Agora, tem essa letra que é mais enrolada.
Por exemplo, uma menina que está sofrendo uma dor de dente e ela solta uma interjeição e aí ela fala ah. É exatamente esse sopro rasgado na garganta. Tem uma palavra em Esperanto que é coro, é choro, choro, que é coro de igreja, por exemplo. Ou química, chemio. A tendência, esse remio em palavras assim, é passar para cá. Isso está na evolução do Esperanto. Então existe remio, arquitetura, que é arquitetura, com K, e esse ar vai ficar ar mesmo. Então, a tendência é quemio, arquitetura, e não usar mais esse ro. Mas existe, no Esperanto normal, quem usa um e usa outro, e não está errado. Infano. Viram quem é o infano, né? Yupo. Ah, tá difícil de ver o que é esse yupo, né? As mulheres usam na cintura, ou usavam. Hoje todo mundo usa calça comprida. O yupo é aquela vestimenta rodada, né? Que fica em torno da cintura das mulheres e vai até a altura do joelho. Isso é o yupo. E jete. Veja a diferença do i e o j. Esse é o nosso j do português. E esse é consoante. Apesar dele soar como i, ele é consoante. Esse j é consoante. Jete. De julgar, né? Bom, né? Coro. Então tem um coro lá. Não precisa nem traduzir, né? Coro. Luno. Mondo. Naso. Ovo. Naso. E muito parecido com nasal, né? Do português. Luno, coro, do coração. Bom, né? Pomo. Roso. Veja que o R é brando. Ele é ro. Ele não é roso. Roso seria com H. Esse é roso. O R é sempre brando em Esperanto. Suno. Chipo. Veja o S com o circunflexo é uma letra. E ela fala sh. Eu já tinha falado lá atrás, né? Tabulo. Veja, essa é uma palavra interessante. Que a gente chama em português de tábua. Vai na tábua, lá na frente no quadro negro, tabulo, em Esperanto. Veja que o acento tábua em português, o acento cai na primeira sílaba, tábua. Em Esperanto, por causa que o acento é sempre na penúltima sílaba, é tabulo. Palavra uno. Esse eu falo u mesmo, porque a palavra é um, né? E essa consoante, que é alto. Vaso. V mesmo. Os espanhóis que têm problema, porque o V deles e o B é muito parecidos, mas Esperanto V e B, como português. E agora vem uma dica, olha aqui. São duas vogais juntas. Quando uma vogal encontra outra, gente, repele e viram duas sílabas. Então você tem uma sílaba que é zo e a outra sílaba que é o. Então é zo. Então o acento cai na primeira. É zo. Então não precisa acentuação em Esperanto. Muito bem. Estamos chegando na composição de frases, né? Por exemplo, pomo estas fructo, libro nestas besto, né? Então é fazer frases assim: pomo estas fructo, libro nestas besto. Roso estas homo. Não, é ne estas homo. Libro estas besto. Não, tá errado. Libro ne estas besto. Tablo ne estas floro. Ne estas.
Ĉevalo ne estas frukto. Kato ne estas objekto. Kato estas besto. Petro estas homo. E assim vai. Então você liga esse aqui com esse, né? Pomo ne estas. Passei para lá. Então, pomo ne estas, que objekto. Pomo estas frukto. Então, é esse treinamento que tem que ser feito. Então, nós aprendemos hoje o alfabeto inteiro. A, E, I, O. Agora, o alfabeto em Esperanto, as letras em Esperanto, elas têm nome, né? O A é A mesmo, o E é mesmo, o I é I mesmo, o O é O e o U é U. Agora, todas as consoantes são substantivos, né? É OB. Como é que fala OB, UC? Labo, laço, cho, do, fo, go, jo. Ro, ro, yo, jo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, o, vo, zo. Então, esse é o alfabeto em Esperanto. Palavras são pronunciadas como se escreve. Isso vocês já viram, tem que pronunciar direitinho. A gente que tem que mudar essas sílabas, né? Acentuação tônica na penúltima sílaba. E duas vogais juntas formam sílabas à parte. Gente, aqui existe como treinar a pronúncia. Se vocês visitarem um curso meu anterior, Esperanto para o Mundo Moderno, vocês vão chegar numa página que é essa daqui. Se clicarem em Esperanto para o Mundo Moderno, clicar aqui, você vai baixar o livro. Tem exercícios, tem respostas e tem 2 vídeos que explicam a pronúncia do Esperanto. Estudem esses 2 vídeos, tá? Todos os elementos estão aí disponíveis para você. De qualquer forma, aqueles que quiserem a apostila em PDF, clicável também, podem me solicitar que eu vou mandar a apostila em PDF para vocês. Heimtasko. Então, para casa. Para casa é escrever 10 frases com estas, kai e ne. Por exemplo, mi estas Francisco, kai vi ne estas Paulo. Então, 10 frases utilizando esses 3 elementos. Kato estas besto, kai libro ne estas fructo. Treinar a pronúncia, ouvir os áudios da internet disponíveis no YouTube. Para mandar o exercício, é nesse local aqui. Você entra num chamado Heimtasko, né? Você tem que pôr o nome, você tem que pôr o e-mail, a classe em que você está, ou se está assistindo só na internet, que lição você está, e aqui você cola, você escreve, faz isso no bloco de notas, copia do bloco de notas e cola aqui dentro. Por exemplo, eu tinha um bloco de notas aqui com a palavra diamantina. Se vocês fizerem isso, Ctrl C, e colocarem aqui dentro, Ctrl V, e enviar, isso é enviado para mim. Claro que aqui ele esqueceu da classe e faltou o e-mail, né? Então, o nome é Adonis, o meu e-mail é aquele, a lição é a lição 1, fiz isso e enviei. Ele vai chegar a mim e eu respondo para você. Ele vem com seu e-mail, naturalmente. Se não vier com seu e-mail, eu não conseguirei resolver o problema. Então, tá bom. É isso aí. E a gente termina a primeira lição e continuem a fazer o curso Esperanto, façam os exercícios e passem para a lição
2, 3 e assim por diante. Um abraço para todos.